Tem 5 coisas que o homem fraco faz, e se você faz uma delas, você já está no caminho errado. Vou te falar mais, se você faz 2, você está perdido. Se você faz 3 ou mais, então você precisa parar agora com o que você está fazendo. Hoje eu vou te mostrar os 5 comportamentos que definem um homem fraco. Nós já falamos do homem forte, agora nós vamos falar do homem fraco. Por quê? É exatamente o que um homem fraco faz e eu vou mostrar o que um homem forte faz de diferente. Eu Tudo que a quero gente hoje. fala aqui é só você pensar o contrário. No final a gente vai falar como um homem forte faz. Então vão Certo. ser 5 comportamentos de um homem fraco, Fica até o porque final. fica até o final. Se não ficar, vai perder. O homem fraco é fácil de reconhecer, tá? Não tem muito mistério, não tem muita dúvida, não. Ele sempre faz as mesmas coisas. Tem um padrão. Agora a gente só precisa aprender a reconhecer o padrão. Bora lá? Bora. Então, os comportamentos de um homem fraco. Primeiro comportamento, fala mais do que faz. Tá sempre tagaleirando. Ou tá lagueirando. Um homem fraco fala pra caramba e não faz 30% do que ele fala. A grande verdade é que o homem fraco, ele fala muito e faz pouco. Fala muito e faz pouco. Ele promete, empolga, dá discurso, mas não entrega. E os exemplos disso você vai ver. O cara promete ser o melhor pai, não muda nunca. Promete fazer um negócio, não começa. Jura que vai mudar de hábito, não muda. Diz que ama a esposa, mas ele não demonstra isso em ações. De vez em quando não dá um cartão presente para a esposa, aí não, É. né? Não tem como. Promete ser mais presente, continua o tempo todo ou no celular ou no trabalho mais do que precisa. Tem homem que é só um orador, é um comunicador. Fala bonito, empolga, convence, mas quando você vê a vida dele, não tem resultado, é um desastre, não condiz, é incoerente. Porque as palavras deles sem ação são só uma mentira. E a grande verdade, que talvez você não goste muito de ouvir, ou as pessoas não gostam de ouvir, é que é simples assim. Então você não tem dificuldade de encontrar um homem fraco. O homem fraco é aquele que fala uma coisa, muda. Fala coisa, muda. Diz que vai fazer, não faz. Sabe qual que é o contraste aqui? Sabe o que um homem forte faz? O homem forte fala pouco e faz muito. Entrega mais do que as pessoas esperam. Ele não precisa prometer, ele só entrega. E se ninguém elogiar ele, tá tudo certo. Você não ouve dele, por exemplo, você vê dele. É diferente, pô. Por isso que eu sempre gosto de mostrar aqui pra você exatamente isso. Eu até vou construindo às vezes um pensamento, mas faz. É fazer, pô. Em vez de falar assim, ó, me escuta, fala assim, não, me vê, me olha. O homem fraco, ele é orador. Fala bastante. O homem forte é executador. Ou executor. Executador, já pensei logo no cara matando o outro. Pensa assim, ó. Qual foi a última promessa que você fez e não cumpriu? Pensa nisso. Agora pergunta o seguinte: por que eu falei se eu não ia fazer? Porque é isso que as pessoas fazem. A resposta sempre é fraqueza. É simples assim. Então a grande verdade é que eu quero te ouvir. Fala aqui pra mim. O que que você mais tem falado e não feito? Comenta assim, ó, fala. Comenta essa palavra, fala. Se você vive nesse padrão. Eu quero saber como é que tá a sua vida hoje, como é que nós vamos ajudar. O segundo comportamento de um homem fraco, ele culpa os outros. Todo mundo é responsável. Um homem fraco, ele culpa os outros pelo seu fracasso. Ele fala assim: ah, não deu certo por causa do fulano. Eu fiz minha parte, mas o Beltrano. Já conheceu alguém assim, não? Sim. Olha os exemplos. Meu pai não me ensinou, por isso eu sou assim. Tu não vai poder falar isso, né? Minha esposa não me apoia, por isso eu não consigo. Então, essa é uma das falas que de vez em quando a gente fica naquela, né? Pô, se eu tivesse o apoio. Meu chefe não me valoriza, por isso eu não ganho bem. A economia tá ruim. Ninguém me deu oportunidade. Por isso X coisa, por isso que eu tô aqui. Então, os homens fracos, eles têm esse comportamento. Tem alguma verdade dessas coisas? Aqui e acolá você vai perceber, mas cara, seu pai, sua mãe, sua esposa podem ter falhado.
Mas você não pode se apoiar nisso. Sim. Não é uma desculpa. Esse, na verdade, como eu tenho dito, é um ponto de partida. Quando você reconhece que teve ali alguma injustiça. Deveria ser o que impulsiona, né? Impulsiona e não paralisa. Pô, meu pai falhou comigo, eu não vou falhar com meus filhos. Exato. Exato, e não culpar. E qual que é o contraste? Um homem forte, ele faz o seguinte, ele assume a responsabilidade. Ele não culpa, ele ajusta. Ele mexe no que tem que mexer. Ah, meu pai não me ensinou? Vou aprender e vou fazer com meu filho. Ah, minha esposa não me apoia? Eu vou mostrar com ação. Ninguém me deu oportunidade? Eu vou criar a minha. Você cria a sua oportunidade. O homem fraco culpa. O homem forte assume. 2 mais 2, 4. Qual que é a verdade de Gálatas 6:5? Lembra que eu já citei isso aqui. Cada um carrega a sua própria carga. Você é responsável pela sua vida, não é pela dos outros. Pensa assim agora mesmo, ó, em uma situação que você culpou alguém. Agora faz a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para mudar? O terceiro comportamento dos homens fracos: desiste na primeira dificuldade. É uma falta de perseverança sem tamanho. O homem fraco, ele simplesmente desiste quando fica difícil. Ele quer moleza, ele quer a coisa fácil. Se não tiver tão fácil, ele quer facilidade. Quando fica difícil é que tá ficando bom. Não, no mínimo você aprende a ser resiliente, né? Então, a gente buscar ali os melhores caminhos para não sofrer tanto, eu até entendo em alguma medida, né? Você encurtar um caminho ou outro. Mas não significa que se você quer conquistar algo, ser um homem forte, você vai passar só por coisas fáceis. Então ele começa a academia, 2 semanas depois ele parou. Ele iniciou um negócio, na primeira dificuldade ele desistiu. Ele começa de alguma maneira a ler a Bíblia, 3 dias depois ele para, não lê mais. Ou seja, desiste. Sabe de uma coisa? A grande verdade é que homem fraco é como uma vela ao vento. Esse exemplo é interessante. Qualquer dificuldade derruba. Qualquer. Ele não tem raiz, ele não tem firmeza, ele não derruba. Agora o homem forte persevera. Pô, tá difícil? Não, vamos continuar. O homem forte, ele sabe que a dificuldade é parte do processo, ele não fica esperando facilidade. Entende? Ele já entra, vai pro pau sabendo. Quando fica difícil, aí é que ele vai pro pau mesmo, aí é que aperta mais. Aí é que acelera. Ao invés de parar. Quando os outros desistem, ele vai lá e continua. O homem fraco desiste. O homem forte persevera. Tem o texto de 1 Coríntios 15:58, que eu sempre gosto de usar, que diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor seu trabalho não é vão. Esse é um texto que fala muito de firmeza e marca a força assim, que o homem tem, que o cristão tem. Pensa assim, ó, em que eu estou desistindo? Faz assim a pergunta agora: qual foi a dificuldade que me fez desistir? Quando você começa a fazer essas aplicações, essas checagens, você vai ver, tem lá uma resposta. E depois você percebe assim, ó, posso voltar a perseverar dessa vez? Que às vezes tem coisas que são irreversíveis. Mas, pô, se tem coisa que dá para você mudar, dá para voltar, volta. O quarto comportamento de um homem fraco, ele vive de emoção. Só pelo sentimento, o homem fraco é refém das emoções. Se eu tô me tintindo bem hoje, eu tô feliz. Se eu tô me tintindo mal hoje, eu tô tite. Vá pro cacete, rapaz. Seja homem, rapaz. Vive só por emoções, pô. Isso é comportamento de homem fraco. Tá com raiva, ele explode com todo mundo, com a família, quer bater, quer tirar coisa na parede, quer sair xingando todo mundo. Tá triste, ele desiste de tudo, não quer saber de mais nada, não quer trabalhar mais e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses. É aquela situação, o cara tá ansioso, não, ele toma decisão precipitada e vai, faz, acontece, tá nem aí. Tá com medo, paralisa.
É tão interessante que ele tá com vontade, ele faz sem pensar a coisa. Sem pensar. Ele não constrói um contexto. Ele não espera às vezes 4, 5 meses para tomar uma decisão. Entende? Ele não vai devagar, ele não vai dando meios para a circunstância se ajustar, para depois não parecer que ele foi precipitado. Entende? Ele vai construindo, ele dá a possibilidade, ó, faz isso. Vai por aqui, ó, tem essa ferramenta. Eu posso te ajudar com isso, eu posso, e você vai. Quando ele chega para tomar a decisão, pô, tem todo um contexto. Sim. Entende? O homem forte, por outro lado, ele fica firme, governa as emoções. Então veja, o homem fraco age como uma criança. Ele sente uma emoção e reage. Sem pensar, sem governo, sem controle. O homem forte não. Governa as emoções, sente, mas controla o que está sentindo ali. Ele escolhe como responder. Raiva, ele respira, pensa, calma aí, deixa eu ver. Deixa eu moderar a força. Entende? Cara, isso aqui, eu vou falar isso aqui. O homem forte, ele modera a força dele. Ele sabe que ele tem força para fazer tal coisa. Ele está vendo a situação, ele está sendo confrontado, ele está sendo desrespeitado. Ele está sendo desonrado. Ele tem força para acabar com aquilo. Mas o homem forte pensa, não, eu vou dar oportunidade. A gente não usa força, enquanto homem forte, a gente não usa força para destruir pessoas. A gente usa força para restaurar, para dar oportunidade, mas tem que ter um limite, porque senão vira bagunça. Você vai perceber que o homem forte, ele controla a força dele diante de uma exposição, diante de um julgamento, diante de uma acusação. Então o homem forte, às vezes, ele está sendo criticado, a identidade dele está sendo colocada em xeque. Ele sabe que não é por pessoas que deveriam honrá-lo, mas ele controla a força. Porque quando ele agir também, ele vai agir pontualmente, na hora certa, mas pontual. Não significa Com que... contexto. Hã? Com contexto. Com contexto. Exatamente, com contexto. Não é só porque me feriu. Não é só porque não fez. Não, tem... Qual foi a oportunidade que você deu? Onde que você demonstra que você buscou restaurar isso? Tem que ter prática. E aí, com contexto, as decisões não deixam de ser difíceis, mas pelo menos se justifica, tem um contexto. Sim. Não é uma decisão aleatória. Faz sentido? Faz. Total? Total. É assim. Provérbios 16:32 diz assim, ó, melhor é o paciente do que o guerreiro. Melhor o que se domina do que o que conquista uma cidade. Domínio próprio é a força real. E o que a gente escuta muitas vezes enquanto homens fortes que tomam decisões importantes que mudam de fato é assim, pô, mas você agiu precipitado. É que a pessoa, na verdade, não está reconhecendo que tem um plano, que tem o contexto. Essa pessoa que está sendo, por exemplo, alvo agora dessas decisões, vê o seguinte, o momento. Ela achou que aquilo tudo que estava acontecendo ia passar. Entende? Só que aquele contexto era a construção da decisão. E é nessa hora que muitas vezes o pessoal pensa assim, pô, mas tu veio do nada. Não, não foi do nada. Tá aqui. Isso aqui, lembra disso, lembra disso, lembra disso, lembra disso. Então o homem fraco é governado pela emoção. O homem forte governa. Qual que é a aplicação que eu sempre gosto de fazer aqui? Pensa em uma emoção que te controla agora mesmo. E pergunta assim, ó, como eu posso governar isso? Porque aqui a gente vai falar agora do quinto comportamento do homem fraco. Esse aqui é... O cara não investe nele mesmo. Todo homem fraco não quer ter tempo de aprendizado. Não contrata um mentor, não compra um curso. Ele não investe nele. Por quê? Porque ele não tem visão de futuro, ele não entende que precisa se preparar para viver aquilo que ele quer. O homem fraco, ele não investe em si mesmo. Ele gasta tudo em consumo, não investe em conhecimento, não investe em saúde, não investe em relacionamento. Por quê? Porque ele não tem visão de futuro. Qual que é o exemplo prático disso?
gasta o dinheiro com coisas desnecessárias, não investe em um curso, não contrata um cara para ajudar ele, não cuida da saúde, não gasta com diversão, não lê, não estuda, não aprende. Você é um desses? Não investe em relacionamento com a família, não faz uma viagem, nem que seja uma vez por ano. Não investe na fé, no propósito. Homem fraco vive o tempo todo no presente. Ele quer tudo agora. Não pensa no futuro. Quer para ontem. Qual que é o contraste? O homem forte, ele investe em si mesmo. Agora mesmo, vou passar uma semana lá na Febracis, em São Paulo. É um investimento em mim. Sim. Quero crescer, quero ir para o próximo nível. Ele sabe que o melhor investimento é nele, é no conhecimento, que é a partir disso que o homem forte vai construir. Ele lê, ele estuda, aprende, cuida do corpo, da mente, enfim. Ele sabe porque quanto melhor eu sou, certamente, sem dúvida, melhor tudo vai ficar. Então a gente precisa cuidar da gente enquanto homem forte. O homem fraco ele consome, o homem forte investe. Faz sentido? Faz. Quer fazer algum comentário até aqui? Lê esse texto aqui, ó, de Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas o diligente será plenamente satisfeito. Por quê? Porque a diligência é um investimento constante. Você não faz as coisas relaxado de qualquer jeito. Você faz com diligência, com excelência. Pensa assim, ó. Em qual área você não está investindo em você mesmo? Pensa nisso. E faz a pergunta: o que eu preciso fazer para começar a investir agora? O tempo todo fica buscando, faça as perguntas certas para você ter um momento de virada. Você é qual homem hoje? Se eu te perguntar, você é qual? Me conta aqui. Agora que você conhece esses 5 comportamentos do homem fraco, a pergunta é: qual é você? Me conta. Você é daquele que fala muito e faz pouco? É o que culpa os outros? É o que desiste na primeira dificuldade? É governado pelas emoções? Não investe em você? Me conta. Quem é você? E se você também já quer fazer essa virada, temos um coach aqui. Temos o coach. É isso aí. Nós servimos Deixa gente. já deixa o link aí do... Se eles quiserem me contratar. É lógico. Então tá aí, siga nas redes sociais, Alexandre Paternal. Eu sei que eu posso te ajudar e te servir. Você não precisa ser assim, né? O tempo todo com esse discurso vitimista. Você pode escolher ser forte. Não é verdade? Sim. A gente sempre gosta de dizer assim, ó, que o homem fraco não é difícil de reconhecer. Você vai ver esses 5 comportamentos nele assim tranquilamente. E se você tem mais de 3 desses, para agora e muda a sua rota. Você tá indo pro brejo. Tá perigoso. Tá feio a coisa. Então, eu sempre gosto de... É uma espécie de chamada assim de decisão. Hoje, você fazer uma coisa, escolher pelo menos um desses 5 comportamentos e decidir parar. Não é tentar mudar tudo de uma vez necessariamente, é escolher um e parar hoje. Quando você parar esse hoje, aí amanhã você escolhe outro. Porque os exemplos práticos disso é assim, ó. Vou parar de falar e começar a fazer. Isso é prático. Outro exemplo prático. Vou parar de culpar e começar a assumir. Vou parar de desistir e vou começar a perseverar. Você então passa a desenvolver a diferença, o contraste de quem você era enquanto homem fraco passa a ser homem forte. É quando você começa a dizer assim, eu vou parar de ser governado pela emoção e eu vou começar a governar minha emoção. Vou parar de consumir e vou começar a investir. Você então para do que é ruim e começa o que é bom. Homem fraco é fácil. Agora, homem forte é escolha. É escolha. Às vezes eu converso com alguns homens que ele fala, pô, dá mais trabalho, né, ser homem de verdade. Pois é. Depende do ponto de vista, né? Porque o trabalho de ser um homem fraco é o mesmo, você não ter resultado, ser criticado com razão. Então, agora que você sabe o que um homem fraco faz, mas você sabe por que ele faz? Essa é uma pergunta interessante, porque tem uma guerra invisível acontecendo. E é na mente dele.
Entende? Ele não sabe por que que ele é fraco, ele não sabe por que que ele faz, mas faz. No próximo vídeo, eu vou te mostrar a raiz invisível da fraqueza. É como que se você começa a vencer essa guerra que destrói homens por dentro. É por dentro, não é uma coisa assim, eu estou enxergando tudo. A ideia é, por que fraqueza não é acidente? Essa é a lógica. É resultado de uma mente sabotada. Resultado não é óbvio assim, foi sem querer, aconteceu e estava óbvio que ia acontecer. Não, é assim, é uma mente sabotada que gera um homem fraco. Eu quero te pedir o seguinte, comenta aqui, qual desses comportamentos você vai parar de fazer hoje? Vai parar de falar, vai parar de culpar, vai parar de desistir, vai parar de viver por emoções, vai parar de só ser consumista? Qual desses? Comenta aqui. Faz o seguinte também, se inscreve aqui nesse canal, ativa as notificações, porque essa jornada de força é real. E você não precisa caminhar sozinho. Nós estamos aqui para servir você, além de discipular o Enzo, eu estou aqui crescendo também enquanto eu ministro, aprendo, e eu quero que você esteja junto conosco nessa jornada. Então se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações, compartilha esse vídeo se você acredita que faz sentido e nos ajude a crescer nesse canal aqui. Obrigado. E lembra lá do nosso desafio, viu? Tá em dia. Deus abençoe você, seja paternal em tudo que você fizer.